ver passagens do Talmud que nos falam sobre os personagens de cada geração. De certa forma, até comparativamente, nós tivemos gerações de grandes líderes, de grandes sábios, de grandes mestres. E muitas vezes, quando nós comparamos aquilo que nós lemos, estudamos, né? E às vezes até aquilo que nós vimos na geração passada, de grandes líderes, e comparamos com os atuais, às vezes o resultado dessa comparação para nós pode parecer um pouco decepcionante. E qual deve ser a nossa atitude em relação a isso? Nos diz o Talmud, Tratado Rosh Hashanah 25a, Lama lo nitparshu shmotam shel zkenim bimei Moshe. É sabido que na geração de Moshe Rabbeinu, Moshe é o nosso grande mestre, ele era assessorado até por instrução divina num determinado momento. Haviam 70 anciãos, haviam pessoas de idade, não só de idade, não só avançados na idade, mas de idade intelectual, com grande conhecimento, com grande experiência e capacidade, que o assessoravam. E daí vem a ideia também do grande sinédrio, que havia no judaísmo, que ele era composto por 71 grandes rabinos. Interessante que nós não encontramos na Torá o nome desses anciãos. A Torá nos conta que Moshe nomeia esses anciãos para assessorá-lo, etc., mas não consta o nome deles. Pergunta o Talmud por quê? Porque eles são anônimos. Ela lelamed shekol shlosha ushlosha she'amdu kebeidin al Israel. Nos diz o Talmud, a Guimará nos fala que isso vem nos ensinar uma mensagem muito importante, que nós saibamos que em qualquer geração, sempre que houver 3 membros de um beidin, é sabido que um tribunal rabínico, um tribunal judaico tem que ser composto no mínimo de 3 pessoas. Mas quando há 3 pessoas compondo um beidin, um tribunal, que a gente saiba, Hareihu que beidino shel Moshe, que esse tribunal rabínico contemporâneo nosso, na nossa geração, no nosso local, nas nossas circunstâncias, ele equivale e se equipara ao tribunal de Moshe Rabbeinu. Ou seja, a pessoa não pode dizer nostalgicamente ou falando assim, olhe, os rabinos de hoje não são como os de antigamente. Ou esse beidin, esses juízes, se eles fossem mais capacitados como outros que eu conheci em outro lugar ou em outra época, eu atenderia, eu acataria. Não? Ele nos diz, não, qualquer beidin nomeado, indicado, que foi indicado e recebido pela comunidade, composto por 3 pessoas, ele é equiparado, equivalente ao beidin do próprio Moshe Rabbeinu, ao tribunal da época de Moshe. Porque o tribunal da época de Moshe, a gente não sabe por quem era composto. Propositalmente, a Torá não divulgou o nome dos seus membros, né? Deixou eles no anonimato para que a gente soubesse que, na verdade, o poder do tribunal não vem apenas da capacidade intelectual, da sabedoria das pessoas, mas isso também vem de uma inspiração, de uma iluminação divina, né? que colocou essas pessoas no devido lugar e nesses postos. Por isso, independente de quem sejam, a gente não pode dizer, se eu tivesse um juiz como fulano de tal, como Beltrano na época de Moshe. Não, você nem sabe quem era o fulano ou Beltrano, você nem sabe o nome deles. Porque o que vem indicar aqui não é a capacidade pessoal do indivíduo, mas sim o cargo que lhe foi empossado, que lhe foi colocado, que foi indicado pela divina providência para exercer. Então, em cada geração, a gente deve acatar o beidin, o tribunal da nossa geração. Assim nos explica o Talmud essa passagem.